Na nossa aula, hoje a gente vai falar sobre por que a obesidade é um problema de saúde, né? Ou se ela realmente ela é só um problema de saúde, é só um problema estético, ou os dois, enfim, a gente vai bater um papo sobre isso e vamos começar a falar sobre o processo de inflamação da obesidade. Porque eu não sei se todos já ouviram falar, mas é dito que quando uma pessoa está com sobrepeso ou obesidade, ela está cronicamente inflamada. Então a gente vai entrar nesse assunto hoje e na próxima aula a gente vai continuar falando também sobre inflamação, né? Mais especificamente falar sobre uma proteína que é o TNF-alfa, que a gente não vai abordar tanto aqui, a gente vai deixar para a próxima, tá? E antes de mais nada, antes de falar sobre a obesidade, não tem como a gente não falar dos números da obesidade. Esse é um assunto que eu sempre inicio, sempre falo em qualquer palestra que eu dou, em qualquer aula que eu dou, né, quando eu falo sobre alimentação e nutrição, porque isso é muito importante, né? É entender o cenário que a gente está. Então, entender os números da obesidade, principalmente aqui no Brasil, é um fator muito importante para a gente entender, né, como que está o cenário atual. Né? E nisso, eu já trouxe algumas coisas para vocês, já de 2025, já desse ano, bem atual. Então, não é nada de 2019, né, que são os últimos dados ali, os últimos levantamentos que nós tínhamos, tanto de IBGE, Vigitel, né, e outros censos. Aqui já é um número atualizado, tá? E nele ele já mostra para a gente que o número da obesidade no Brasil aumentou, né, para surpresa de 0 pessoas. E o que a gente tem aqui? Aproximadamente 1 a cada 3 brasileiros vive com obesidade no país. Né? Isso consta já no Atlas Mundial da Obesidade de 2025. O indicador aponta que a porcentagem, né, tende a crescer ainda mais nos próximos 5 anos. 68% da população brasileira tem excesso de peso, e desses 68, 31 tem obesidade e 37 tem sobrepeso. Em 2019, o Brasil tinha 26% da população com obesidade. Em 2025 já são 31%. Esse número de 26 era o número do IBGE que tinha trago pra gente, tá? E aí a gente começa a falar por que a obesidade, na verdade, é um problema. Será que realmente é um problema? E, na verdade, o que a gente tem de senso é que a obesidade é a porta de entrada para algumas complicações clínicas, tá? Essas complicações surgem por uma série de motivos. Entre eles, porque a gordura corporal em excesso provoca um estado inflamatório constante em todo o organismo. Então, a pessoa que está com sobrepeso, né, ou obesidade, mais agravante ainda na obesidade, é esse estado, né, inflamatório de maneira crônica. E isso precisa ser observado porque, na verdade, você estar na condição de obesidade é a porta de entrada para muitas doenças, né? E aqui eu destaquei algumas delas. Não quer dizer que você estar obeso, você vai ter todos esses problemas aqui. Ou vai ter algum desses problemas. Na verdade, significa que você estar obeso, estar na condição de obesidade, né, por muito tempo, aumentam as probabilidades e aumentam as chances de você desenvolver algum tipo de doença crônica, como diabetes, doenças do coração, né, hipertensão e tantas outras. Tá? A questão é que você se manter nesse quadro de obesidade, você achar que não está tudo bem, realmente é só uma questão estética, isso é um problema. Tá? Com o passar do tempo, né, com o passar dos anos, você se mantendo na condição de obesidade, isso pode ser muito, muito maléfico para a sua saúde. E a gente começa a falar sobre obesidade e inflamação, né, e a trabalhar, na verdade, no porquê realmente a obesidade, né, como é que funciona todo esse esquema de inflamação na obesidade. Porque a gente fala assim, realmente a obesidade é um problema, tá, de saúde. Porque você fica inflamado. Tá, mas inflamado como? Por quê? Quando? Onde? Como que isso acontece? Então a gente vai tentar destrinchar o porquê disso nessa aula, tá? A obesidade resulta em um estado pró-inflamatório que começa nas células metabólicas, lá nos adipócitos, no hepatócitos ou nos miócitos. E também recruta células imunes com a consequente liberação de citocinas inflamatórias. Então, quando você está na condição de obesidade ou sobrepeso, né, de maneira crônica por muito tempo,
você tem maior ativação e maior liberação de citocinas inflamatórias, TNF-alfa, interleucina 6, as adiponectinas e entre outras. Tá? Então, quanto mais tempo você permanece nessa condição, né, você tem uma liberação maior ali na sua circulação, essas citocinas inflamatórias vão estar presentes. A obesidade acontece em decorrência de um estado de balanço energético positivo, ou seja, você consumir mais calorias do que você gasta ao longo do tempo, principalmente devido ao aumento da ingestão calórica. Com o acúmulo de gordura, né, no tecido adiposo, o nosso tecido adiposo é infiltrado por células do sistema imune, principalmente os macrófagos. Os adipócitos hipertrofiados e os macrófagos passam, então, a secretar uma série de substâncias inflamatórias, como as citocinas inflamatórias TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 6 e a interleucina 1. Então, como eu falei, né, a longo prazo, na condição de obesidade, essas citocinas inflamatórias aumentam na nossa circulação. Isso vai gerando diversos prejuízos e diversos danos, né? Essas proteínas atuam sobre o receptor de insulina e prejudicam a sinalização da insulina nos tecidos, principalmente no hipotálamo, no músculo esquelético e no fígado. Consequentemente, ocorre então o aumento da resistência à insulina nesses tecidos. A resistência à insulina no hipotálamo prejudica a ação anorexígena da insulina nesse tecido e, consequentemente, promove a hiperfagia. O indivíduo obeso come mais não só porque os alimentos ultraprocessados dificultam o controle do apetite, mas também porque ele está propenso a sentir mais fome por estar resistente à insulina. O que tudo isso quer dizer? Tá, vamos por partes. Então, essas citocinas inflamatórias que estão na circulação atuam sobre os receptores de insulina lá nos tecidos do músculo esquelético, fígado e no hipotálamo. Então, o que acontece? Os seus receptores por essas proteínas inflamatórias vão sendo degradados, vão sendo destruídos, vão sendo prejudicados. E o que isso ocorre? Ocorre, então, se você tem uma destruição de receptores, porque essas citocinas inflamatórias estão destruindo esses receptores, o que acontece com a insulina? Ela não consegue exercer sua função, ela não consegue se ligar, você tem mais insulina circulando no seu corpo, né? Por isso que uma pessoa obesa tende a ter uma resistência à insulina. Por quê? Porque os receptores são destruídos, né, com o passar do tempo. Por isso que o paciente com sobrepeso e obesidade tem uma grande chance de desenvolver diabetes tipo 2. Né? Esse é um dos motivos. E essa resistência da insulina lá no hipotálamo prejudica a ação anorexígena, né, nesses tecidos e, consequentemente, promove a hiperfagia, que é o quê? São episódios que você come ali mais do que você deveria, né? Você está saciado, mas você acaba comendo mais. E às vezes você também tem esse problema na saciedade, né? Essa sinalização da saciedade é prejudicada também pelo fato de você ter resistência à leptina. E pelo fato de você estar resistente à leptina e resistente à insulina, você não consegue ter uma boa sinalização de saciedade. Isso acaba fazendo você com que consuma mais alimentos, principalmente os alimentos ultraprocessados, né? Os alimentos ultraprocessados têm a combinação de gorduras, açúcares e também de alguns realçadores de sabor, o que é um cenário extremamente favorável para você ter um total descontrole, né, no consumo desses alimentos. Então, por exemplo, você está acima do peso e aí você sente aquela fome, você come, você não se sente saciado e você tem uma série de alimentos industrializados ali, ultraprocessados perto de você. O que você acaba fazendo? Você come, você consome, mas às vezes você come, sei lá, ao invés de 3 tabletes de chocolate, que você às vezes pensa assim, pô, eu vou comer só meia barra de chocolate para não dar uma exagerada. Quando você vê, você come a barra inteira. Na verdade, claro que existe também a questão do comportamento, existem diversas outras questões ali comportamentais, mas uma delas é que você não consegue ter um controle fisiológico da sua fome. E isso também ajuda a você comer mais, né? Claro que se você juntar tudo isso, todo esse cenário, é muito propenso a você consumir muito mais, tá?
Então, a resistência à insulina nesses indivíduos obesos está associado ao aumento das concentrações das citocinas inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 6 e a interleucina 1, dentre outras. Tá? Além dessas citocinas, outras adipocinas estão relacionadas ao aumento da resistência à insulina e da inflamação, como a resistina, que a resistina também é um problema, também, né? Um paciente obeso, com sobrepeso e obesidade, tem mais resistina em sua circulação. Né? Além de prejudicar diretamente a sinalização da insulina, devido à ação no receptor da mesma, né? As citocinas inflamatórias também estimulam a lipólise, principalmente no tecido adiposo visceral, que é a gordura intraabdominal, né? Que fica ali debaixo desse tecido aqui na região abdominal, que se acumula entre os órgãos. Então a gordura visceral, esse tecido adiposo visceral, é um dos mais maléficos à saúde. Tá? Quanto mais tecido visceral você tiver, pior, tá? Porque ela vai se acumulando ali entre os órgãos. Então o que a gente tem aqui? Um cenário, como eu já falei, né, de maior resistência à insulina, maiores citocinas inflamatórias circulando, e você tem um aumento da lipólise, que é a quebra de gordura. Só que você fala assim, pô, mas se eu tenho mais lipólise, significa que isso é bom, né? Se o paciente obeso ele tem mais lipólise, teoricamente ele não deveria ser obeso, né? Porque tem essa quebra de gordura aumentada. Realmente tem. Mas qual é o problema? Você não tem demanda. Então, se eu tenho mais lipólise, eu tenho mais gordura sendo quebrada e ficando na circulação. Mas justamente por ter mais gordura na circulação, o que vai acontecer? Se eu não tenho demanda energética, se eu não faço exercício, se eu não reduzo o consumo de calorias, se eu como sempre cada vez mais e sempre exagero ali nas calorias, comendo besteira e tudo mais, toda essa lipólise vai acontecer. Só que essa gordura que vai ser quebrada, ela vai continuar na sua circulação. O que vai acontecer com essa gordura? Ela vai ser eliminada? Não. Ela vai se formar em novos tecidos adiposos e quebra de um lado, constrói de outro. Né? Não adianta muito. Na verdade, isso é prejudicial, porque com mais gordura sendo liberada na circulação, o que vai acontecer? Essa gordura, com o passar do tempo, vai colando nas paredes do vaso. Né? Então, essa gordura extremamente liberada ali, em grande dose na sua circulação, porque a sua lipólise está aumentada, ela vai colando nas paredes do seu vaso sanguíneo e vai se formando placas. Então, com o passar do tempo, o sangue tem mais dificuldade em passar por esses vasos sanguíneos. O que acontece? Doenças do coração. Né? E vale lembrar que as doenças do coração é o maior motivo de morte que a gente tem, né, no mundo. Então, nada mais no mundo mata mais no mundo do que doenças do coração. Né? E isso daqui também é um dos motivos que contribuem para isso, né? O sobrepeso e a obesidade. Então, como eu expliquei, embora a lipólise pareça um efeito benéfico, quando se trata de emagrecimento, o seu excesso é prejudicial, pois esse excesso de ácidos graxos livres na circulação prejudicam a sinalização de insulina nos tecidos, como o músculo, fígado, tecido adiposo, no hipotálamo. Né? Para que ocorra emagrecimento, não basta ter aumento da lipólise, né? Que é essa mobilização de gordura. Também é necessário que ocorra aumento da oxidação desses ácidos graxos, né? Que é a queima de gordura. Então, se você não tem aumento no fator da atividade, se você não tem aumento ali dessa demanda de energia, não adianta nada você ter lipólise, nada. Né? Você vai quebrar esse tecido adiposo, essa gordura, esses ácidos graxos vão ficar na sua circulação e mais lá para frente eles vão se tornar novos tecidos adiposos. Então isso, na verdade, é um ciclo sem fim. E vale lembrar que tudo isso ocorre de maneira crônica. Uma pessoa obesa tem maiores citocinas inflamatórias circulando na circulação, ela não emagrece, ela não perde peso, aquilo ali continua e vai aumentando. Por isso que com o passar do tempo, você tem destruição dos receptores de insulina, a pessoa desenvolve diabetes, você tem mais ácidos graxos, né, mais gordura nos vasos. Vai se colando, vai se formando placas, e isso vai podendo desencadear ali um problema do coração. Então você tem mais chances de desenvolver doenças do coração, AVE, AVC. Então você tem diversos problemas que podem ir acontecendo ali com o passar do tempo. Tá? Esse é um dos fatores que a gente fala porque que você está num processo crônico,
né, de inflamação. Entenderam o porquê? Você tem sempre citocinas inflamatórias circulando ali no seu corpo, e se você não tem a perda de peso, isso não vai melhorar, né? Esse cenário tende, na verdade, a piorar, tá? Agora a gente vai falar sobre a perda de peso e o tecido adiposo, né? O que acontece? Quando a gente emagrece, né, o nosso tecido adiposo, ele não some, né? Ele podia estourar, né? Aumenta, puf, estoura e vai embora. Só que não é isso que acontece. Na verdade, quanto mais tecido adiposo você vai formando, né, o que acontece aqui? Vamos imaginar uma pessoa magra, tá? Antes de eu explicar esse texto aqui. Vamos imaginar uma pessoa magra. Tem esse número de tecido adiposo. Ela vai ganhando peso com o passar do tempo, vai ganhando peso, vai engordando. E aí o tecido adiposo vai hipertrofiando e vai crescendo. Mas o que acontece? Ele vai crescendo, ele podia simplesmente, né, como eu falei, estourar e sumir. Mas não. Ele cresce, se multiplica. Vai se multiplicando e vai hipertrofiando, e a pessoa vai ficando obesa com o passar do tempo, né? E aí vamos supor ao contrário. A pessoa tem sobrepeso, obesidade, ela quer emagrecer. O que acontece com esse tecido adiposo? Ele vai diminuindo de tamanho, mas ele não some. Ele fica lá, né? Ele não vai sumir. Então, quando essa pessoa, se por acaso ela voltar a ganhar peso, ela vai ter muito mais facilidade para ganhar o peso que ela perdeu. Por quê? Porque o tecido adiposo ele não some, ele só diminui de tamanho. Então esse é um dos fatores que levam a pessoa a ganhar de volta o peso que ela perdeu. Tá? Quando ganhamos peso, aumentamos o número de células de gordura. Porém, quando perdemos, diminuímos apenas o tamanho e não o número. Existem muitas razões biológicas, ambientais e comportamentais que fazem com que, após o emagrecimento, se não houver um esforço contínuo, exista uma tendência de retorno ao peso que a gente perdeu, né? Basicamente, ao comermos mais calorias que gastamos, ganhamos peso, aumentando o número de células de gordura. Porém, ao perder esse peso, essas células não desaparecem, apenas reduzem de tamanho e permanecem aptas para voltarem a crescer. Por isso que a vigília, né, nesse controle de peso é importante, né? Não basta você só emagrecer, você precisa também perder o peso que você perdeu. Então, quando a gente tem uma pessoa no estado de sobrepeso, obesidade, principalmente obesidade, quando ela emagrece, ela reduz essa inflamação, porque ela reduz essas proteínas inflamatórias, né, circulando no seu sangue, mas ela está propícia a voltar a ganhar o peso que perdeu, justamente por essa diminuição, né, do tecido adiposo e pelo fato deles não sumirem, né? Simplesmente eles ficam ali estocados e apenas diminuem de tamanho. Bem, na próxima aula eu vou continuar falando sobre inflamação, tá? Isso aqui é só para a gente ter noção sobre inflamação, eu vou tocar mais nesse assunto. Eu vou falar especificamente sobre o fator de necrose tumoral alfa, o TNF-alfa, né? E como que a inflamação constante do organismo é promovida pelo TNF-alfa. Então, na próxima aula, a gente vai falar mais sobre inflamação, a gente vai entrar mais nessa seara. Tá bom? É isso, um forte abraço e até a próxima.